esteja presente em cada coração nessa manhã, nesse dia de Páscoa, esse dia especial, quando já estamos em festas, né? Porque o Senhor Jesus ressuscitou, conforme os irmãos já cantaram, conforme as crianças apresentaram aqui. E felizes estamos por esse dia especial, né? Agradecemos a Deus pela vida de cada irmão presente, pelas pessoas que nos visitam, né? Seja bem-vindo ao nosso meio, o lugar que você ocupa é seu. Nós estamos muito felizes com a sua presença aqui nessa manhã. Que Deus possa, que a sua presença aqui nessa manhã seja recompensada com o agir poderoso de Deus na sua vida. Que você possa sair daqui nessa manhã diferente do que você chegou. Porque as mensagens já foram transmitidas, né? O coral, as crianças, o louvor, através do nosso grupo de louvor. E agora nós temos aqui uma mensagem da Palavra de Deus, né, para completar esse dia maravilhoso para nós aqui nessa manhã. Você que nos assiste também, que Deus possa abençoar ricamente a sua vida, a sua família, e que seja tudo feito para a glória do Senhor. Amém? Queridos, convido os irmãos a abrir suas Bíblias, né? Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 a 8. Nós vamos ler aqui apenas o versículo 3 a 8. O tema da nossa reflexão nessa manhã é a vitória da cruz, a esperança viva da Páscoa. O objetivo nosso aqui nessa manhã, né, é entender que a Páscoa, através da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, nos liberta da escravidão do pecado. Esse é o tema da nossa reflexão nessa manhã. A vitória da cruz, a esperança viva da Páscoa. Todos acharam? Amém? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 ao 8. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 ao 8. 1 Coríntios, capítulo 15. Ainda tem um barulhinho de folha aí. Primeira Coríntios, capítulo 15, versículo 3. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor para nós nesta manhã. Pois que primeiramente vos entreguei e que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Depois foi visto por mim como por um nascido fora do tempo. Amém? Que Deus abençoe assim a sua palavra em nossos corações. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, Deus de bondade e misericórdia, graças te damos aqui nesta manhã, Pai. Quando aqui estamos reunidos, quando já cantamos louvores ao Teu nome, quando já estudamos a escola bíblica, quando também, Pai, já tivemos aqui apresentações maravilhosas acerca desse dia especial, quando nós declaramos a nossa alegria de celebrar a Páscoa, Pai. Quando sabemos que esse dia representa para nós a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, ó Deus, por esse privilégio, quando o Senhor derramou o seu Santo Espírito sobre nós, quando o Senhor mandou o seu Filho querido e amado, único, primogênito, para morrer em nosso lugar, Pai. Obrigado por esse privilégio, quando o Senhor nos restaurou das trevas do pecado para a Tua maravilhosa luz. Obrigado, Senhor, quando temos o privilégio de olhar para os santos dos santos e proclamar que o Senhor é santo, que o Senhor é Deus, que Cristo é o nosso Salvador. Pai querido, obrigado por essa oportunidade, Pai querido. Nós te agradecemos aqui nessa manhã. Nós te pedimos, Senhor, que o inimigo não tenha nenhum poder, ó Deus, sobre o culto que te prestamos aqui nessa noite, mas que tão somente a Tua graça maravilhosa, o Seu Espírito venha reinar aqui no nosso meio. Pai querido, nós te agradecemos por tudo que aconteceu aqui, que tudo que for dito aqui nessa manhã continue sendo a Tua palavra, o Teu amor, a Tua misericórdia. Agradecidos estamos por tudo que aconteceu até aqui, Pai. Até aqui o Senhor nos ajudou. Ebenezer por isso, Pai.
e continue conosco até o final desse culto. É o que oramos, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Toda a igreja pode dizer amém? Amém. Queridos, podem assentar. Queridos, o texto que nós lemos aqui nessa manhã, conforme o tema que nós temos aqui nessa manhã, né, a vitória da cruz, né, a esperança viva da Páscoa. Percebam, irmãos, que a Páscoa para nós, né, muitas vezes ela traz alguns símbolos culturais, conforme os meninos falaram aqui, né, ovos, coelho, chocolate, né. Mas percebam, irmãos, que o próprio comércio, né, escaldante, né, tira grande proveito, né, dessa data com esses símbolos aqui que apareceram aqui, né. Mas na verdade, irmãos, a essência da Páscoa é a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Perceba, irmãos, que é o evento mais poderoso e transformador da história da humanidade. Percebam que a ressurreição de Jesus Cristo é o coração do Evangelho. E assim, por assim dizer, sem ele não há fé cristã. E aí nós podemos dizer que há uma coisa muito especial na Bíblia, quando nós podemos chamar aqui de conexão bíblica. Quando há uma ligação entre a Páscoa do Antigo Testamento e a Páscoa, por assim dizer, do Novo Testamento. Percebam, irmãos, que há aqui um elo muito grande, né? Quando o tema central da Páscoa, tanto representada no Antigo Testamento como no Novo Testamento, o tema central é libertação. Percebam que na Páscoa do Antigo Testamento, nós temos aqui o pessoal, o Êxodo, né? Os hebreus no Egito, escravos há mais de 400 anos, e Deus, por assim dizer, liberta os israelitas da escravidão do Egito. Então, um momento marcante da história dos egípcios, né, está justamente quando a última praga, Deus manda a morte de um primogênito, e esse primogênito, Deus manda também que para os egípcios que eles sacrificassem um cordeiro e passasse assim o sangue do cordeiro nos umbrais das portas da casa. E assim, o anjo da morte não passaria naquele local, naquela casa, onde tivesse o sangue de um cordeiro na porta. Então, a palavra Páscoa, que significa pesar, né, no grego, significa passagem ou passar por cima. Então, os símbolos, né, que representam aqui, né, poderíamos citar aqui os símbolos que representam a Páscoa do Antigo Testamento, que seria aqui o cordeiro pascal, que foi aquele cordeiro que foi sacrificado, né, que protegeu assim, né, os lares através do sangue passado nos umbrais das portas, né, os pães sem fermento. Percebam que os pães sem fermento eram um símbolo daquela época, né, mostrando assim a pressa, né, do povo hebreu de saírem da escravidão do Egito. E nós temos também a presença das ervas amargas, né, que simbolizam ali a amargura da escravidão. E aí, quando nós olhamos, né, para a Páscoa do Novo Testamento, nós vemos aqui que a parte central, o contexto central, é a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Percebam que foi muito bem ilustrado aqui pelas crianças, né? Percebam que o ponto marcante aqui, né? Jesus é o Cordeiro Pascal, conforme está lá em João 1, 29, ele é o Cordeiro de Deus, né? João declarou que Jesus era o Cordeiro de Deus, cujo sacrifício era tirar o pecado do mundo. Percebam que o momento marcante da Páscoa no Novo Testamento é a morte e crucificação e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a celebração da Páscoa, né, por assim dizer, nós podemos dizer aqui, destacar aqui os símbolos que nós podemos destacar da Páscoa do Novo Testamento: o Cordeiro Pascal, que é Jesus, né? O sangue de Jesus Cristo nos dá uma vida eterna, né? Nos livra da morte eterna, da condenação e separação de Deus, e uma nova aliança que foi feita por Jesus na ceia antes da sua morte, quando Jesus celebrou a ceia pascal, e eles celebram a ceia com os seus discípulos, como simbolizando o novo pacto, a nova aliança que seria feita através do Senhor Jesus. Então, nós podemos ver aqui no contexto a relação existente, né, entre os dois contextos aqui da Páscoa do Antigo Testamento, Novo Testamento. Percebam que
O Antigo Testamento, a Páscoa é a libertação da escravidão do Egito, né? Liberta o povo da escravidão do Egito, mas no contexto da Páscoa do Novo Testamento, que nós vivemos na nossa dispensação hoje, a libertação do pecado, da morte, né? Nós somos libertos do pecado, da morte, né? Que nos escraviza, né? E nós temos também o segundo ponto, que é o Cordeiro imolado. Jesus, no Novo Testamento, é o Cordeiro de Deus. Nós temos o sangue que protegia o povo, né? As portas da casa lá, livrando do anjo da morte. Nós temos no Novo Testamento o sangue de Cristo que traz a vida eterna. O êxodo e saída, Jesus é a redenção para a vida eterna. Percebam a diferença que há. Nós estamos vivendo hoje a dispensação da Páscoa do Novo Testamento, e esse é o ponto-chave para nós aqui nessa manhã. Então, a Páscoa, irmãos, cristã, portanto, reinterpreta e cumpre a Páscoa judaica no sentido espiritual. Percebam que a Páscoa judaica foi carnal e a nossa aqui agora é espiritual. Percebam que Jesus nos dá um significado da libertação, agora não apenas de um ato histórico, mas de uma relação eterna de redenção com Deus. Percebam que nós, fechando aqui o nosso contexto aqui, né? O texto que nós lemos aqui de 1 Coríntios 15, ele resgata para nós aqui a centralidade da Páscoa. Percebam que esse texto, né, que nós vamos refletir aqui, ele nos dá 4 verdades aqui maravilhosas que nos ajuda a linkar com o verdadeiro fundamento da Páscoa. Percebam que nós podemos ver aqui a partir do versículo 3, né, já entrando aqui na estrutura da nossa reflexão breve nessa manhã. Percebam que o texto diz para nós que, pois que primeiro vos entreguei, que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Irmãos, a morte de Jesus foi uma morte substitutiva. Jesus morreu em nosso lugar. Nós merecíamos a morte eterna, a condenação eterna, merecíamos ir para o inferno. Mas percebam que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, Ele trouxe a salvação a nós através de Jesus. Jesus morreu no nosso lugar, irmãos, pelos nossos pecados. A morte de Jesus trouxe a salvação, a morte de Jesus trouxe a libertação para a nossa vida. A cruz não foi um acidente, não foi uma derrota, mas a cruz foi um plano de Deus, o cumprimento do plano de Deus para que assim Ele pudesse restaurar a nossa vida e nos trazer uma alegria eterna com Cristo Jesus. Percebam, irmãos, que a Páscoa nos lembra que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Percebam que a Páscoa nos traz a lembrança de que nós éramos filhos da desobediência, mas percebam que os nossos pecados, eles têm consequências eternas, mas Deus providenciou o perdão para nós através do nosso Senhor Jesus. Percebam que esta é a grande verdade. Jesus é o Cordeiro Pascal. Em primeiro lugar, aqui nós vemos que Jesus é aquele que morreu pelos nossos pecados. E a segunda verdade, nós podemos ver aqui, ela está justamente na parte A do versículo 4, quando diz que ele foi sepultado. Perceba, o texto continua dizendo para nós que Jesus foi sepultado. Irmãos, o sepultamento de Jesus, ele foi profetizado lá em Isaías 53:9, quando diz que foi-lhe dado um túmulo com os ímpios, e ele nunca fez justiça, e não houve nenhum engano na sua boca. Percebam que lá em Isaías 53:9 já foi profetizado que Jesus seria sepultado. Ou seja, a sepultura confirma para nós, irmãos, que ele realmente morreu. Jesus não desmaiou, ele morreu de fato. Jesus suportou até o final da sua vida a morte. Percebam que isso mostra para nós o profundo relacionamento de Deus com nós. Deus, na sua infinita graça e misericórdia, Ele mandou Jesus para morrer em nosso lugar. Nós não seríamos capazes de justificar o nosso pecado diante de Deus. Nós não teríamos, por mais dons ou dotes que nós tivéssemos na nossa vida, que pudéssemos justificar alguma coisa, seria impossível diante de Deus nós justificarmos nós mesmos diante de Deus. Por isso, Deus, na sua infinita graça, manda Jesus para cumprir um plano que foi desenhado lá no berço da civilização humana, quando Deus reuniu, a Trindade estava reunida lá quando criou o homem, né? Já declarando lá em Gênesis 3:15 que
da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Perceba, irmãos, que esse dia maravilhoso, Deus prometeu, Deus cumpriu, Deus trouxe a salvação para nós num tempo oportuno para que eu e você pudéssemos estar aqui nesse dia gozando da alegria da vida eterna. Ah, irmãos, quanto é bom para nós saber disso, quanto que é gracioso para nós termos essa alegria de saber que Cristo ressuscitou, que Cristo foi sepultado, mas que Ele ressuscitou ao terceiro dia. Percebam que isto mostra a profundidade da identificação de Deus com cada um de nós. Ainda que nós sejamos pecadores, miseráveis, Deus cumpriu um mandato maravilhoso conosco. Cristo foi sepultado. E, se em primeiro lugar, Cristo morreu pelos nossos pecados, em segundo, Ele foi sepultado. Em terceiro lugar, o versículo 4, na parte B, vai dizer para nós que e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Percebam, irmãos, a ressurreição é prova da vitória. A ressurreição é sobre o pecado, é a prova de vitória sobre o pecado, sobre a morte e sobre o inferno. Percebam que o cumprimento das promessas de Deus se fez em Jesus. A base da nossa fé, a da nossa esperança, está na vida eterna que Jesus preparou para cada um de nós. Percebam, irmãos, que o túmulo está vazio, e isso mudou o rumo da história. Perceba que a apresentação das crianças aqui foi nítida aqui, né? O túmulo vazio mudou o rumo da história, cumpriu o plano de Deus. O túmulo vazio mostrou que nós não seguimos um Marte qualquer, nós seguimos a um Salvador vivo. Nós seguimos a Jesus que ressuscitou. Jesus ressuscitou e trouxe vida para nós, irmãos. Percebam que isso é a verdade bendita e maravilhosa, que Deus, na sua infinita misericórdia, mandou isso para nós. Ele trouxe para nós a alegria de sermos restaurados e resgatados num tempo oportuno. Percebam que ainda há tempo, aqueles que ainda não tomaram essa decisão, né, de andar ao lado de Cristo, de ter Cristo como única e suficiente esperança para a sua vida, ainda há tempo, né? Os braços da misericórdia andam estendidos, buscando alguém que queira entregar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Perceba, irmãos, que em último e quarto lugar aqui na nossa mensagem, né, a Bíblia declara para nós que Cristo apareceu a muitos. Percebam, leiam comigo no versículo 5 a 8, ele diz que apareceu a Cefas e aos 12, Cefas aqui é Pedro, viu, irmãos? Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. E depois foi visto por mim como um nascido fora do tempo. Percebam, irmãos, encontramos aqui uma lista de testemunhos da ressurreição de Cristo. Percebam que não há como duvidar. Percebam que aqui, primeiro ele fala que apareceu a Cefas, apareceu a Pedro, apareceu aos 12, depois ele apareceu a mais de 500 irmãos, né? Na época já eram pessoas convertidas ao Senhor Jesus. Depois aqui ele aparece a Tiago, aparece a todos os discípulos, todos os apóstolos, no versículo 7, e depois também aparece para Paulo, que é o escritor dessa carta que nesse texto nós acabamos de ler aqui. Percebam, irmãos, que os testemunhos oculares, eles garantem para nós, assim, por assim dizer, né, a veracidade da história. Essa história não é um conto da carochinha, não é uma história que apareceu contada por alguém que teve um grande pensamento. Essa história é verídica. É a história de Deus, é a história do povo de Deus, é a história daqueles que desejam marchar resoluto para a pátria celestial, ao lado do Senhor Jesus Cristo, servindo o Senhor com a sua vida e com a sua integridade, com a sua prática diária. Esse é o símbolo para nós aqui nessa manhã. Percebam que Paulo destaca aqui centenas de pessoas que viram Jesus. Ele destaca aqui que Jesus vive, né? Que após a morte, Jesus foi visto por muitas pessoas. Isso, meus irmãos, é a base da nossa fé. Isso é o que sustenta a nossa fé. Testemunhas oculares foram registradas para sustentar a veracidade da ressurreição de Jesus Cristo. E nós aqui nessa manhã podemos declarar com toda a nossa força que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, que Ele morreu pelos nossos pecados, que Ele foi sepultado, que Ele ressuscitou ao terceiro dia e que também foi visto por muitas pessoas. Perceba, irmão, que essa são as verdades magníficas, porque em 1 Coríntios, né, o livro de 1 Coríntios aqui, o tema central do livro de 1 Coríntios, né, é que Jesus é revelado como o Senhor das nossas vidas.
Paulo declara o tema do livro de Coríntios como Jesus sendo o Senhor das nossas vidas. Percebam, irmãos, que havia na época de Cristo, na era cristã, né, a razão pela qual os discípulos, né, estavam dispostos assim a morrer pelo Evangelho de Cristo, né, assim anunciando o Evangelho para que pessoas viessem a crer no Evangelho e entender que o Senhor era o Messias que veio para resgatar o seu povo escolhido. Percebam, irmãos, que essa talvez seja a resposta esperada, né, do autor. O autor esperava que o povo respondesse a essa resposta, né, que através da fé, do arrependimento, houvesse ali uma transformação de vida, um reconhecimento, uma crença de que Jesus realmente era o Senhor da glória e que veio para resgatar os seus escolhidos. Percebam, irmãos, trazendo aqui para os nossos dias, para nós hoje, né? Percebam que a resposta esperada de cada um de nós não é diferente da que foi esperada por Paulo há 2000 anos atrás. Percebam que o chamado para nós é o mesmo. Percebam que a fé, o arrependimento, a aceitação de que Jesus é a única esperança da nossa vida, a renovação do nosso compromisso, a renovação da nossa fé no Senhor Jesus é a mesma que Paulo desejava no passado dos seus leitores. E Deus deseja de cada um de nós essa manhã. Percebam que o que Deus quer de você é que você tenha esse reconhecimento, que a Páscoa é Jesus vindo ao mundo, Jesus entrando na história, Jesus fazendo a diferença por causa do meu e do seu pecado. Essa é a verdade magnífica e bendita que Deus deixou e plantou no nosso coração nesse tempo. Percebam, irmãos, que nós temos aqui também algumas aplicações práticas, né? E o objetivo desta palavra é transformar e influenciar a nossa vida prática, para que nós podemos, assim, ter uma vida transformada, tendo Jesus como premissas da nossa vida. Percebam que há algumas aplicações práticas, né, que, primeiro aqui, né, mostra para nós que o perdão real está disponível. Somos chamados a confessar os nossos pecados todos os dias, nos arrepender das nossas mazelas, arrepender das nossas fraquezas e, assim, receber Jesus como única esperança na nossa vida, sabendo que Ele é aquele que nos libertou da escravidão do pecado. Assim como Deus libertou o povo do Egito na época, espiritualmente nós somos libertos da escravidão do pecado, porque Jesus derramou o seu sangue na cruz. Então esse é o perdão real, que está disponível para mim e para você, para que eu e você possamos tomar a decisão de aceitar esse Jesus como muita esperança na nossa vida e saber que Ele oferece, através de Jesus, a salvação eterna. Percebam que o segundo ponto aqui nós podemos tirar de aplicação, né? Nossa esperança não está no presente, mas na vida eterna. Desta forma, somos chamados a uma vida com perspectiva eterna. Invista o seu tempo, irmãos, naquilo que tem valor eterno, naquilo que vai trazer vida eterna para você. Ainda que nós tenhamos aqui um tempo, né, que Deus preparou para cada um de nós, mas sabemos que um dia Deus irá nos convidar. Deus irá recolher cada um de nós. Então nós temos que pensar no futuro, na perspectiva eterna. E um outro ponto importante aqui, né, o terceiro e último ponto aqui da nossa aplicação dessa noite, que Jesus está vivo. Percebam que somos chamados a cultivar um relacionamento, né, uma vida santa, pura, uma vida dedicada ao Senhor Jesus, dedicada ao Senhor Deus, né? Uma vida que seja agradável a Deus, né? Talvez eu deveria perguntar todos os dias para mim mesmo, né? O que eu estou fazendo agrada a Deus? O que eu estou fazendo glorifica o nome de Deus? Esse é talvez um ponto-chave para que você possa descobrir assim, se você está ou não vivendo conforme a vontade de Deus. Irmãos, esse é o nosso ponto, né? Que você possa então, né, buscar esse relacionamento, né? Ore, obedeça, siga-o com fé, sabendo que Ele é poderoso para resgatar a nossa vida. Então, concluindo aqui a nossa mensagem essa manhã, a Páscoa é uma celebração, né, da vitória, né, de Jesus Cristo sobre o pecado, sobre a morte, sobre o inferno. E o túmulo está vazio, irmãos. O túmulo está vazio, Jesus ressuscitou, a Páscoa celebra a nossa libertação, representa a libertação da escravidão do pecado, representa uma nova vida. Representa, sim, fé, arrependimento e uma vida transformada. Que possamos viver nesse tempo, irmãos, com esperança, sabendo que a vitória de Cristo também é a nossa vitória. Amém? Sabendo que a vitória que Cristo teve na cruz,
que ele ressuscitou o terceiro dia, representa a vitória daqueles que o seguem. Que nós possamos refletir sobre esta data na qual estamos passando hoje, né? Não só regada a uma mesa de banquete, com muito chocolate, com muita coisa boa, né? Mas que possamos ter a nossa reflexão dessa manhã, que a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário nos deu salvação. Que seja assim, para a glória de Deus. Amém? Que Deus os abençoe. Curva a sua cabeça, vamos falar mais uma vez. Pai querido, Deus amado e de bondade, graças te damos nessa manhã. Agradecidos estamos pelo privilégio de saber que temos o Senhor Jesus como única esperança para a nossa vida. Saber que esse dia tão especial da Páscoa, nós temos o privilégio de refletir sobre esse dia tão especial que é a ressurreição do Senhor Jesus. Sabemos que no dia que celebra, Senhor, a Páscoa judaica, no dia que estava celebrando a Páscoa judaica, o nosso Senhor Jesus apareceu, ressuscitou e trouxe vida para cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado por tudo que o Senhor fez por nós. Obrigado por esse privilégio de poder nos alegrarmos nesse dia tão especial, de saber que o Senhor trouxe tão grande salvação para cada um de nós, e saber que nós temos a alegria de sermos restaurados, de sermos libertados da escravidão do pecado. É o que nós oramos nessa manhã, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Eu gostaria de encerrar esse culto aqui nessa manhã, irmãos, cantando aquela música muito conhecida nossa, né? Porque Ele vive, né? Gostaria de chamar o Marçal aqui para me ajudar a cantar essa música. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Esse hino vai falar um pouco aqui sobre o que Deus, né, preparou para cada um de nós.